Gerar conhecimento é um processo que, de alguma maneira, vai transformar ou vai modificar uma atividade humana. A gente constrói o conhecimento enveredando por uma boa pergunta e tendo uma resposta concreta para essa boa pergunta. Vai criar um produto, vai gerar um conhecimento no sentido de que os valores são conceituais. Na verdade, a geração do conhecimento implica também, para mim, numa troca, né? Uma interação. Eu acho que de uma forma simples, isso é a construção do conhecimento. Quando essa resposta traz um novo conceito, uma nova informação e que é capaz de abrir mentes. O aspecto crucial da geração do conhecimento é a convivência do homem com uma problemática, quer dizer, do homem cientista com alguém que pense cientificamente com um determinado problema que ele vai ter que enfrentar. O conhecimento tradicional, por exemplo, ele tem outras bases, né? Então a referência é completamente diferente daquela que a gente aprende, por exemplo, como sendo o conhecimento científico da escola ou da universidade, né, da sala de aula. Obviamente eu tenho que entender o problema, né, ou diagnosticar um problema, uma questão importante. A partir dessa questão, procurar soluções ou opções. A gente parte de uma pergunta inicial, é claro, mas elas são construídas e transformadas, assim como você monta uma equação. Com cada passo que você dá na sua pesquisa, você tem novas perguntas. Então, realmente, é como vocês estão fazendo aqui um filme e depois vocês vão ter que editar, e vocês vão ter que cortar, e vocês vão ter que adicionar mais coisas. A abstração é um negócio essencial na ciência. Um artista ele consegue abstrair. Mesmo um artista expressionista, ele vai te dar uma noção razoável daquilo que ele imagina da natureza, da visão dele na natureza. Todos os artistas eles trabalham com esse processo que o cientista deveria trabalhar. Quer dizer, o potencial de abstração é essencial. E do ponto de vista conceitual, é importante que você tenha isso em mente. Não existe uma saída só, aquilo que eu falei, criar opções. Porque a natureza te dá opções. Eu acho que o conhecimento tradicional está muito relacionado à natureza, né? E a relação que o homem estabelece não só com o rio, né, a floresta, com os seres, né, os animais, mas também o sobrenatural. Se eu faço no laboratório, obviamente a natureza faz. A natureza já fez, né? É simplesmente eu tenho que achar as medidas razoáveis para entender o que a natureza está me mostrando. E o conhecimento por si só, sem você colocar, às vezes, objetivos muito explícitos, muitas vezes te traz surpresas interessantíssimas, né? Porque se você estuda uma coisa só dirigida para um determinado assunto que você quer, paralelamente a gente pode perder muita informação valorosa e às vezes até descobrir, porque muitas vezes nós descobrimos coincidentemente, porque nós estamos estudando, às vezes procurando um caminho A e nós achamos B. O veneno, inicialmente, é uma caixinha de surpresa. Então, o que nós queremos? Primeiro, conhecer o que é o veneno, o que tem nessa mistura. Depois, o que esse veneno faz? Ele é letal? Ele causa uma paralisia? Ele causa morte? Ele causa convulsão? Ou, às vezes, até ele alivia a dor? Então, nós vamos separar os componentes desse veneno e depois nós tentamos saber como ele age. Então, tem várias perguntas. Aí, como ele age, ele vai interagir com organismos. Com o que ele está interagindo? Por mais multidisciplinar que nós sejamos aqui no Butantan,
faltava um elemento importante, né, que é o elemento que estuda o homem. E a gente estuda o veneno, estuda o bicho, estuda o homem enquanto objeto de pesquisa, né? Mas a relação do homem com outro homem, a relação do homem com a natureza, ela não é uma prática, não faz parte, né, da nossa prática de pesquisa aqui no Butantã. Esse foi um problema que me foi trazido por um rapaz, um estudante, que acabou sendo meu estudante, o Marco Antônio Stefano. Ele falou, não, nós temos um problema sério na produção, desde o tempo lá do teu avô e tal, não sei o quê, que é a produção do soro contra o veneno da surucucu, que é a Laxis muta, essa serpente. Para produzir o soro no cavalo, você injeta o veneno de cascavel, você consegue anticorpo. O cavalo faz anticorpo. Você injeta veneno de micrúrios e corais, você consegue, o cavalo responde. Você consegue ter o antissoro. É a mesma coisa com as jararacas e tal. E com a Laxis não dá para... o cavalo é refratário à imunização. Dá títulos muito, muito baixos. Ou seja, eu injeto o veneno, como eu falei, o veneno é uma sopa de proteína. Dentre essas proteínas deve ter alguma coisa que impede que a resposta se faça de uma maneira adequada. Pegou o veneno, fracionou o veneno, e uma dessas frações era a responsável pela baixa da resposta. Eu pego agora o veneno da Laxis, eu tiro essa fração do veneno da Laxis, essa fração que imunossuprime, porque é imunossupressor, porque deprime a imunidade. Eu retiro essa fração e vou injetar no cavalo o veneno sem a fração. Tá? E aí o cavalo, tchum, a resposta do cavalo foi lá para cima. Resolvido o problema do soro antilaquético. A armadeira é uma aranha solitária, né, que realmente ela levanta as patas para atacar, por isso se chama armadeira. E ela é uma das aranhas mais perigosas, principalmente no sudeste do Brasil. Em 1966, o Schemberg observou que cães, quando eram picados por essa aranha, mostravam ereção. E depois se observou também que os pacientes, homens, né, acidentados, chegavam nos hospitais com uma ereção prolongada e dolorosa. Isso é chamado de priapismo, cientificamente. Chamou a atenção uma vez que as pessoas falavam então, das cobras, né, das cobras da região. E aí as pessoas da comunidade, os comunitários, como eles falam, assim, aqui tem muita surucucu. Porque eu já fui por causa de surucucu, porque eu não sei o que, já conheço, né? Porque lá tem muita surucucu para cá, surucucu para lá. E a gente ficava intrigado, porque surucucu para nós aqui, né, era uma cobra meio rara, não é uma cobra assim que dá em todo lugar. Né? E aí, tirando um pouco melhor essas histórias, investigando um pouco mais, aí a gente percebeu que esse nome surucucu era dado, né, por uma cobra que a gente conhece aqui como jararaca. Né? E que a surucucu que a gente conhece, para eles tem um outro nome, que é pico de jaca. Nós vimos que essa toxina ela é capaz de restaurar a função erétil, por exemplo, de ratos hipertensos, de ratos diabéticos e de ratos idosos. Essas três situações levam à disfunção erétil. E quando nós tratamos esses animais com essa toxina da Foniltra, essas funções são restauradas. Então, o que o nosso grupo propõe é entender como é que é causado o priapismo por essa toxina, né? Qual o mecanismo que se dá o priapismo, com que tipo de funções, segundos mensageiros, que tipo de substância no organismo humano, né, que é alterado. Mas por trás desses nomes, né, por trás desses animais, tinham todas as representações que essas pessoas têm acerca deles. Se é perigoso, se não é, se faz mal, se não faz. E eles traziam informações que eram, de certa forma, até díspares daquilo que a gente conhecia, o que tinha nos livros. Né? Então, desse vocabulário, né, desse dicionário de termos regionais, isso progrediu para um inventário aí de representações
acerca deles. Do ponto de vista da produção do soro para surucucu, essa fração é um lixo, certo? Eu tenho que tirar a fração para ter o soro efetivo. Mas, do ponto de vista científico, de conhecimento, de gerar conhecimento, não. É super importante, porque se ela tem uma atividade supressora da imunidade, eu posso imaginar que ela pode ser útil para indivíduos, por exemplo, que desenvolvem autoimunidade.